Por exemplo, existem certas experiências na nossa vida que elas não são significadas, né? Elas ficam ali num processo implícito, atuando, mas muitas vezes numa dimensão exclusivamente sentida. E à medida que o cliente vai falando, ele vai tentando atribuir sentido a esses elementos que até então estão ali desconhecidos. A gente poderia até dizer inconscientes. Mas a focalização, ela tem um ponto que é muito interessante, que ela vai focar em como a pessoa sente no corpo essas experiências. Porque a associação livre de ideias, ela pode caminhar, por exemplo, para certos processos mentais que, ao invés de aproximarem a pessoa daquilo que ela está realmente sentindo, podem afastar a pessoa daquilo que ela está realmente sentindo. Então, quando esse processo de associação livre ele vai se dando a partir de algo sentido no corpo, né, de uma experiência sentida, de um aperto no peito, ou ao invés da pessoa ficar interpretando e tentando atribuir sentido, ela tentar escutar o que a experiência fala por si. O Gendlin percebeu que ao fazer esse movimento, ela tem muito mais eficácia no processo terapêutico. Quando a gente pensa numa outra diferença importante, é que na terapia tradicional, muitas vezes o método ele vai variando de escola para escola de pensamento, né? Ele pode envolver uma reestruturação cognitiva, uma análise dos sonhos, né? Uma interpretação daqueles símbolos que estão ali emergentes, uma discussão sobre certos eventos passados. Esses recursos são muitas vezes orientados pelo terapeuta que acaba guiando um pouco o cliente através do processo pautado num entendimento teórico do que pode estar causando os problemas. E nesse sentido, esse essa interpretação teórica, a gente vai entender que ela pode exatamente afastar o cliente do próprio acontecer humano, porque essa tradução teórica, ela pode efetivamente não traduzir aquilo que está lá, mas exatamente tamponar o que está realmente lá, a partir, por exemplo, de, vamos supor, a pessoa está com muita raiva, um rapaz está com muita raiva da figura paterna. Isso pode ser, ou um menino, isso pode ser interpretado como uma má resolução do complexo de Édipo, fazendo uma interpretação assim bem simplista. E essa experiência ela pode ser outra coisa que não tem a ver efetivamente com o próprio complexo de Édipo, que é uma teoria que pode se sobrepor. Existem teorias psicológicas, abordagens psicológicas que elas abrem mais espaço para esse tipo de interpretação que pode distanciar do próprio acontecer humano. E isso é um grande problema no campo da psicoterapia, porque assim a própria pessoa, aquilo que efetivamente se passa com ela, vai ficando suprimido em detrimento dessas questões teóricas. E a pessoa acaba ficando subjugada também ali no campo da psicoterapia. Na focalização, a gente vai ver que o recurso principal é a exploração de algo concreto, isso é, a experiência vivida, sentida no corpo, sem tantas teorizações. A ideia é conseguir compreender como a pessoa sente aquele problema, como a pessoa sente aquela situação, como a pessoa se sente em determinado momento. E quando ela começa a entrar em contato com esse sentir, muitos elementos vão se desdobrando, porque muitas vezes ela aprende na casa dela que para lidar com uma certa situação, ela precisa sentir de um certo jeito ou lidar de um certo jeito.
Mas quando ela vai ver lá no fundo, a maneira dela lidar com aquilo internamente é diferente. Mas pelo fato da cultura familiar conduzir, né, a pessoa para um tipo de interpretação, ela fica inibida em escutar efetivamente o que surge dentro dela. Um exemplo disso, uma pessoa num ambiente extremamente machista, um rapaz num ambiente extremamente machista que quer, por exemplo, fazer uma aula de dança. A possibilidade dele reconhecer isso acaba sendo muito mais difícil. A tendência é ele muitas vezes oprimir certos movimentos que surgem dentro dele em função de atender aquelas expectativas sociais, no caso dos familiares, que nutrem aquela pessoa de amor. E que se ela muitas vezes não corresponder, dependendo da cultura familiar, se ela não corresponder a certas expectativas, é como se a família implicitamente deixasse de valorizar aquela pessoa. Então, na focalização, a técnica, vamos dizer assim, o método, né, é esse acompanhar, é o foco na experiência vivida, na experiência sentida no corpo. O terapeuta, nesse caso, ele acaba não dirigindo o cliente para um lugar específico, mas a ideia é ele facilitar, então, com que o cliente possa explorar como que as coisas tocam a ele. Ele começar a perceber o que surge dentro dele no encontro com cada uma das situações da vida. Focalização, então, vai se tornando menos sobre resolver os problemas e mais sobre entender o que é que está acontecendo internamente, como uma boa observação, digamos assim, fenomenológica. A ideia é entender o fenômeno vivido. Porque quando você consegue entrar em contato com ele, ele por si só, muitas vezes já diz do que ele está precisando. Por exemplo, se a gente vai escutar uma pessoa e percebe que ela está se sentindo oprimida num relacionamento, mas ela não conseguia entender que aquilo era opressão. Quando ela consegue perceber que ela está se sentindo oprimida, ela tem como se posicionar no relacionamento para que ela não fique efetivamente oprimida. Então, o fenômeno, num certo sentido, ele vai apontando o método de como ser resolvido. Nesse sentido, o grande desafio da focalização é a gente captar o fenômeno vivido. Então, a focalização ela é uma prática que ela vai valorizando a sabedoria interior do corpo e vai permitindo com que outras compreensões e mudanças vão emergindo ali no processo vivido. Outra diferença entre essas abordagens é o papel do próprio terapeuta. Então, na terapia tradicional, o terapeuta vai assumindo um papel mais de orientador, de guia, né? Ele pode oferecer interpretações, sugerir muitas vezes técnicas para ajudar o cliente a lidar com certas dificuldades. Então, o terapeuta acaba tendo um papel muito ativo na condução do processo. Na focalização, por ter uma herança da abordagem centrada na pessoa, o papel do terapeuta é muito mais de um facilitador do que alguém que vai efetivamente dirigir. O terapeuta está ali para facilitar o cliente a entrar em contato com aquilo que ele sente em relação às coisas, que é aquilo que o Jendrin vai chamar de felt sense, oferecendo muitas vezes um apoio, mas sem interferir ou dirigir efetivamente o processo. A ideia é que o cliente acaba tendo dentro de si respostas, e o trabalho do terapeuta acaba sendo criar um ambiente seguro e acolhedor, onde essas respostas possam ir emergindo. Então, acaba sendo uma abordagem que coloca muito poder. Na realidade, ela não retira o poder que o cliente tem em relação ao próprio processo dele. Ela confia na capacidade de encontrar, do cliente encontrar o seu caminho
Na terapia tradicional, a gente vai ver que o objetivo muitas vezes é resolver certos problemas específicos, como reduzir a ansiedade, né, superar a depressão, melhorar certos relacionamentos. E aí, por exemplo, na TCC, a gente vai encontrar técnicas direcionadas para alcançar esses objetivos de uma maneira mais prática, mais eficaz, com foco nesses resultados. Na focalização, o objetivo é mais sobre facilitar esse processo contínuo de autoconhecimento e desenvolvimento. Não é apenas resolver um problema imediato, mas aprender a ir se relacionando com sua própria experiência de uma maneira mais profunda e mais autêntica. É claro que a focalização também trata de questões imediatas, como, por exemplo, uma crise, né, um momento de uma ansiedade muito extrema, mas o grande objetivo do trabalho da focalização é muito mais amplo, né? A focalização vai ajudando as pessoas a irem se conectando com suas necessidades mais profundas e permitindo com que elas vivam de uma forma mais alinhada com quem elas realmente são. Vamos ver um pouquinho disso na prática? Imagine uma pessoa que está lidando com ansiedade. Na terapia tradicional, o terapeuta pode ajudar a pessoa a ir identificando pensamentos mais automáticos, negativos, que estão alimentando ali, por exemplo, a ansiedade, e no trabalhar, busca substituí-los por pensamentos, por exemplo, mais realistas. Então, podem ter certas discussões sobre eventos passados que contribuíram para o desenvolvimento dessa ansiedade e a criação, por exemplo, de certas estratégias comportamentais para lidar com as situações desafiadoras. Já na focalização, o terapeuta pode ir convidando a pessoa a ir entrando em contato, fechando os olhos, respirando mais profundamente e entrando em contato em como ela sente e percebendo, por exemplo, as sensações físicas associadas à ansiedade. E ao invés de tentar mudar ou resolver a ansiedade imediatamente, o foco está em acolher inicialmente essa manifestação e ir escutando o que que essa ansiedade está realmente dizendo. O que que ela está comunicando. Então, nessa abordagem revolucionária, a pessoa ela vai podendo descobrir, por exemplo, que a ansiedade está ligada muitas vezes a um sentimento profundo de medo ou de insegurança, que aparentemente não estava sendo passível de ser reconhecido. Mas quando a pessoa silencia, reduz sua velocidade interna, começa a fazer um contato sentido com aquilo que está acontecendo lá dentro, então a gente começa a ver que o ser vai falando por meio desses sintomas e dessas próprias vivências de sofrimento. É como se a gente escutasse ele lá no fundo naquilo que ele está realmente querendo expressar. E a consequência disso é um alívio profundo daquela carga que está impedindo esse desenvolvimento, ou está ali simplesmente bloqueando e impedindo a pessoa de viver de uma maneira mais aberta, mais fluida, mais inteira. Se você precisa de uma solução mais prática para certos problemas específicos, talvez a terapia tradicional possa responder a isso. Mas, se você está procurando uma maneira aí de se conectar de uma forma mais profunda com suas experiências, entendendo melhor a si mesmo, escutando como que você sente cada uma das coisas na sua vida, talvez a focalização possa oferecer uma nova perspectiva. E talvez uma perspectiva até bem poderosa e significativa. A diferença, então, que a focalização vai trazendo para essas abordagens, que é uma diferença, inclusive, que o próprio Gendlin faz uma provocação grande no livro que ele, inclusive, que a gente, inclusive, publicou aqui no Brasil agora, em 2024. Grande provocação é que ele vai dizer assim: olha, TCC, olha, psicanálise, vejam terapias mais tradicionais. Se no processo de vocês, se vocês ficarem sempre pautados naquilo que é simplesmente falado, sem levarem muito em consideração
aquilo que é sentido em relação ao que é falado, corre o risco de vocês ficarem só numa superfície e não conseguirem atingir efetivamente o que a pessoa está sentindo lá dentro. E captar aquilo que a pessoa está sentindo lá dentro é um grande desafio, porque muitas vezes ela mesma não se dá conta do que ela realmente sente. Ao longo do meu doutorado, eu analisei, né, busquei compreender a experiência vivida das pessoas com bipolaridade. E ao escutar essa experiência de uma maneira profunda, ficava para mim muito marcado uma experiência de solidão nessas pessoas. Mas veja, elas eram acompanhadas, elas tinham pessoas que se interessavam por elas, mas tinham partes internas dessas pessoas que pareciam que não eram acessadas, nem por elas mesmas, nem pelas pessoas com as quais elas se relacionavam. E isso acabava gerando nelas um sentimento profundo de solidão. A focalização, ela abre uma brecha e uma oportunidade, ela abre o campo da possibilidade de escutar essas experiências que são muitas vezes sentidas e que aparentemente não têm um sentido, mas que estão lá atuando. Como, por exemplo, essa sensação de solidão que estava presente nos sujeitos de pesquisa, dos participantes, né, da minha pesquisa. E escutando esses participantes, a solidão estava lá, mas eles muitas vezes não percebiam. Mas quando eu apontava, elas eram facilmente reconhecidas. Porque o fenômeno, quando ele está lá, ele é reconhecido em evidência. Que é diferente de quando você diz uma coisa, mas a pessoa não consegue entender, não faz sentido para ela. A solidão estava lá, mas muitas pessoas não conseguiam dar espaço, não conseguiam perceber e reconhecer, e muito menos entender por que que a solidão está lá, sendo que elas são acompanhadas, sendo que elas têm outras pessoas ao redor delas. E ali, então, a gente começava a perceber que tinha algo que a focalização conseguia atingir e que muitas vezes as outras abordagens não conseguiam. A associação livre da psicanálise muitas vezes poderia chegar nisso, se a associação livre fosse feita a partir daquilo que era sentido. E nesse sentido, o Jandlin faz uma provocação para os psicanalistas e vem dizer: olha, vejam psicanalistas, façam a associação livre a partir do que é sentido. Incluam essa dimensão da experiência sentida para que vocês possam ter muito mais eficácia no processo terapêutico de vocês. Da mesma forma, ele fazia uma provocação para as pessoas da terapia cognitivo-comportamental. Ele tem um capítulo no livro dele, Psicoterapia Orientada à Focalização, específico sobre isso. Porque o que ele, no fundo, quer convidar as terapias mais tradicionais, ele quer convidá-las para um campo de mais efetividade no processo terapêutico. Elas não precisam abrir mão dos métodos tradicionais delas, mas elas podem incluir esse olhar na experiência sentida. Gendlin vem defender que a experiência, por ela ser algo concreto, vivido, ela é um terreno fértil em que diversas abordagens podem encontrar uma interlocução. E nesse sentido, ele propõe essa interlocução sem cair efetivamente num ecletismo, que é algo tão discutido e condenado no campo da psicologia. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais discussões sobre a psicoterapia, sobre focalização e outros temas ligados a esse contexto. Deixe aí nos comentários se você tem alguma experiência com essas abordagens, como que elas impactaram na sua vida. Até mais!